Paz do Senhor, meus irmãos. Eita, pai, aqui a perna treme, né? Pregar sempre, eu tenho ministrado a palavra de Deus há muitos anos, mas toda vez que a gente sobe num púlpito como este, a gente treme. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versos de número 23. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade, agradecer ao meu pastor Micael, pela confiança, agradecer também a minha família, que é base para o ministério de um pastor, é a família, agradecer todo o corpo do ministério, os obreiros, os pastores que aqui estão. Que Deus possa nos dar uma palavra abençoada nesta noite. Amém? Louvar a Deus por tudo. E eu creio que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Eu estou calçado pelo Pai, vestido pelo Filho, e quero que seja cheio do Espírito Santo aqui, para poder ministrar essa palavra para a sua vida. Vocês entenderam o que eu disse? Calçado pelo Pai, vestido pelo Filho. Esse sapato quem me deu foi o bispo. Essa roupa toda que eu estou vestida foi o pastor Micael. Agora tem que ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Só para quebrar o gelo, vocês. Tá tenso, né? Aleluia. Eu confesso que eu gosto de vir ouvir o senhor pregar, pastor. Quando chega aqui para a gente pregar, mas é Deus que dá essa oportunidade, a gente agradece. Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Diga amém. Amém. Diga: meu Deus, eu creio que o Senhor me salvou da condenação, está me salvando do poder do pecado, e o Senhor aniquilará para sempre o pecado no futuro. Senhor Jesus, eu acredito que fui salvo no Espírito, estou sendo salvo na alma, e serei salvo no corpo, completamente, em nome de Jesus. Amém. Esse é o trabalho da salvação, regeneração, santificação e glorificação. Queridos, esta reunião, ela é a reunião mais importante do cristianismo. Esse é um momento em que nós reafirmamos
a nossa aliança e celebramos a vitória de Cristo. Esta reunião, ela é a mais importante porque é um momento divino. Pois aqui nós reafirmamos o pacto, a aliança, e nós afirmamos o nosso maior compromisso, que é o de poder estar na presença de Deus para prestar um serviço ao Senhor. O culto não é assistir, o culto é prestar. Você veio aqui prestar um serviço ao Senhor, você veio aqui prestar um culto ao Senhor. Por isso eu vou te dizer, não fique apenas assistindo, mas participe. Como que eu posso participar? Glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque Ele está presente aqui. Quantos crê, diga glória a Deus. Então eu queria falar com vocês rapidamente aqui sobre a ceia do Senhor, porque ela nos recorda algumas coisas. Primeiramente, a ceia nos recorda o amor, o serviço e a autoridade. A ceia também nos recorda o maior anúncio feito já na face da terra. A ceia também nos faz lembrar de lembranças boas, que é essa celebração. E a ceia do Senhor é a comunhão com o corpo de Cristo. Então nós precisamos resgatar a reverência, discernindo o corpo e estar em comunhão com o corpo. Então a adversidade, ela nos conduz ao nosso destino, porque diz Paulo, se todos fossem boca, aonde estaria o olho? Aonde estariam os pés? Aonde estariam as mãos? Por essa razão, cada um de vocês foram colocados no corpo para exercer uma função no corpo de Cristo Jesus. Então aqui Deus tem profetas, Deus tem pastores, Deus tem evangelistas, Deus tem cooperadores, Deus tem músicos, Deus tem pessoas, missionários, Deus tem várias pessoas, tem oração, tem gente que tem vários dons, são repartidos no meio da igreja. Diga glória a Deus. E Deus dá os dons para quê? Para a edificação do corpo. E quando todas as partes trabalham e cooperam com o seu dom, Deus cresce esse corpo, a igreja cresce. Aí você diz, por que a minha igreja não está crescendo? Porque talvez você que está nela lá, não está exercendo a sua função do corpo. Você precisa exercer. Então, a ceia, ela nos recorda o amor, o serviço e a autoridade. A Bíblia nos deixou 2 sacramentos, batismo e ceia. Isso significa mais do que ser um membro de uma igreja. Falando sobre o amor, nós vamos entender que a ceia, ela era chamada de festa do ágape, ou festa do amor. Era uma festa que os irmãos celebravam. E aí a gente vai entender que amor não é amor de verdade até que ele decida se sacrificar. Amor, irmão, é prover e proteger. Eu costumo dizer que amor não é só sentimento. Sentimento faz parte, mas amor é decisão. Você decidiu amar essa pessoa que te acompanha como esposo ou esposa? Você decidiu amar os seus irmãos? E Deus decidiu amar você. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, queridos irmãos, a Páscoa
ela é o começo dessa celebração que nós estamos fazendo aqui. Era uma réplica, um sinal, um apontamento do que viria no futuro. Se nós olharmos na palavra de Deus, nós vamos ver que a Páscoa ela era essa celebração mais importante que os judeus tinham. Era uma questão histórica e também patriótica. Paulo ele vai discorrer sobre esse assunto, e ele fala que Jesus, ele é a nossa Páscoa. Quer dizer, a Páscoa apontava para Jesus. Então a gente vai aprender também que a Páscoa, resumindo, todos os mandamentos que tinha no passado era figura daquilo que viria. Jesus, ele é o sacrifício perfeito do que era praticado na Páscoa. A Páscoa então apontava para o sacrifício, para esse sacrifício de Jesus. E no momento que Jesus celebrou a Páscoa, ele começou uma nova era, um relacionamento com Ele. E aí vem a parte do serviço que ele ensina na ceia que ele está inaugurando do novo tempo. A Bíblia diz que a cultura da ceia trata-se de um período de serviço, porque Jesus pegou, tirou o seu manto, tomou uma toalha, abriu mão do seu direito de ser Senhor daquele momento, e nós somos este povo da toalha na cintura, porque Jesus se despiu e fez-se servo para todos que estavam presentes naquele lugar, ensinando para nós que isso é ceia do Senhor, isso é a festa do amor, é servir-vos uns aos outros, e servir a uns aos outros é servir a Deus. Eu costumo dizer nas igrejas que eu dirijo que o meu irmão é o termômetro entre eu e Deus. Daqui a pouco eu vou te explicar. E aí vem a parte da autoridade, porque a ceia celebra amor, a ceia celebra serviço, a ceia celebra autoridade. A gente lembra sobre a questão de autoridade quando nós olhamos para a vida de Elias e Eliseu. A Bíblia vai nos mostrar que Elias, antes de ser, ou Eliseu melhor dizendo, antes de ser profeta, ele lavava as mãos do profeta Elias. E a Bíblia diz que depois, mais tarde, Elias perguntou qual era o desejo de Eliseu, e ele respondeu: rogo-te como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. E agora segura aí, porque você vai crescer com isso aqui. Preste atenção, o manto caiu sobre Eliseu, sabe por quê? Porque a visão foi compartilhada. Eliseu trocou o manto do serviço pela autoridade, para continuar servindo com mais autoridade. Então escute, só tem o manto da autoridade quem tem o manto do serviço. Você que não quer servir, nunca vai ter autoridade. O pastor levanta alguém de obreiro e diz: você vai fazer isso? Ah não, mas eu queria o púlpito já. Não vai alcançar. Primeiro serve, e depois exercerá a autoridade. Meus queridos, a nossa cultura ela é impregnada da visão cristã de mundo, aonde o maior de todos é aquele que é mais capaz de servir, impactando a vida das pessoas com dons e habilidades que são dadas por Deus segundo a medida da fé. Pastor, como é que eu aumento a minha fé? Orando muito? Jejuando muito? Não. Paulo diz que a fé vem pelo, e o ouvir, não há, ouvir pela palavra, através da palavra, porque ouvir a palavra, tem muita gente pregando aí nos youtubers da vida.
E tem muita pregação que tem morte na panela. Mas ele está dizendo ouvir e ouvir pela palavra, dar ouvido ao que diz a palavra de Deus. Quer dizer, quando alguém estiver pregando para você, fique com a Bíblia aberta como os crentes bereanos, que tudo que Paulo falava, eles conferiam se estava de acordo com a palavra de Deus. Tem que conferir. É necessário conferir. Mas a ceia também, ela é o maior anúncio. A ceia é uma festa de reflexão, do discernimento, do auto-julgamento. Jesus cantou na ceia, porque aquela era uma festa da família da fé, mas também, houve uma declaração pública de que você e eu é discípulo de Jesus, uma vez por mês, que é o que a gente celebra aqui de 3 em 3 meses, mas na nossa igreja a gente celebra lá nos próximos 2 meses, depois volta aqui. Então, de mês a mês nós estamos celebrando na ceia, sabe o quê? Que nós somos discípulos de Jesus. O que é um discípulo? Aquele que se faz como um mestre, ou que segue o mestre. Então, para os coríntios, era de se estranhar ver as pessoas comendo desta forma. Mas a ceia, ela é isto, ela é uma declaração pública, pois deveria ser anunciada a todos no momento de convocação. Isso aqui é muito importante. A ceia é um culto, ou o culto mais importante da igreja na terra. E ela é feita uma convocação pelo pastor da igreja. E aqueles que rejeitam essa convocação, é como se rejeitasse ou não valorizasse esse momento de comunhão com Deus. É um pecado você não valorizar isso aqui. É um pecado. É um pecado. Então, queridos, preste atenção. Na ceia anunciava-se a morte do Senhor. Ela declara também a vitória de Jesus. Ela declara um novo tempo, um novo fato que é proclamado ao mundo, que é a derrota do inferno. Na ceia ela é uma notificação, ela é um tribunal para julgar as forças do mal, a vergonha dos poderes das trevas, trazendo o mesmo espírito do domingo de Páscoa do ano 33, quando ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. 2 ou 3 de nós podemos fazer com que todos os acertos, pactos e promessas se manifestem. Sabe por quê? Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. E eu quero perguntar: você tem dúvida que Jesus está aqui? Quem crê que Ele está aqui, dá um glória aí. Quem crê que Ele está aqui, pode aplaudir aí, pode aplaudir. Aleluia. A ceia também, ela é como uma boa lembrança. Se você pesquisar a palavra lembrança ou lembrar, você vai entender que Deus está querendo dizer a mim e a você: lembre como eu os poupei, lembre-se como eu os libertei,
Eu tirei vocês das mãos do inimigo com mão forte. Então todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós proclamamos a vitória de Jesus. E Deus está entregando essa cerimônia para trazer a vitória ao foco, fazer-nos cultivar as boas memórias. Sabe por quê? Porque o diabo ele quer controlar as nossas memórias, ele quer nos conectar a situações traumáticas. E isso é o poder da associação. Mas Deus ele está querendo nesta noite dar um ressignificado a nós, a entregar-nos novas lembranças, as perdas que nós tivemos, os sofrimentos que nós tivemos. Jesus está dizendo: eu morri na cruz e eu tornei a cruz um símbolo da vossa vitória. Então comece a celebrar, porque o inimigo ele quer chamar a atenção para que você fique olhando apenas para o mal, olhando com foco no mal. Mas lembre-se que Jesus Cristo lá na cruz do Calvário venceu o inimigo e disse: tetelestai, está consumado, está consumado, está pago, está pago, está pago. Você não deve nada, então celebra, glorifica, exalte a Deus aí, irmão. Você não deve mais nada, celebra, glorifica. Quem é livre para adorar? Quem é livre? Quem é livre? Quem é livre? Levanta a mão e dá glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você consegue imaginar a importância que você tem para Deus? Milhões de espermatozoides saem querendo alcançar, mas Deus permite que você, no meio de milhões, nasça para a glória dele. Você nasceu para glorificar a Deus. Ei, nós não encontraremos nenhum significado para a nossa vida se nós não começarmos a olhar para Deus. O significado da vida vem por Deus. Deus é a razão do nosso viver. Nós nascemos para a glória de Deus. Então o seu casamento tem que ser para a glória de Deus. O seu trabalho, a sua profissão tem que ser para a glória de Deus. A sua vida na igreja tem que ser para a glória de Deus. Quem é levantado de obreiro tem que ser para a glória de Deus. Quem dirige igreja tem que ser para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem pode levantar a mão e dar glória? Aleluia! Pode aplaudir a Jesus. Então é uma lembrança, porque Deus vai ensinar isso para Abraão. Deus vai ensinar isso para Abraão. Deus vai falar para Abraão e vai ordenar a Abraão que ele venha construir memórias. Então cada estágio da vida de Abraão havia um altar, havia um pacto feito. Nós somos conhecidos pelos votos que nós fizemos, irmãos. E deixa eu te falar, Deus leva a sério o que você disse diante do altar. Eu vou falar algo e você tem que dar glória. Lembra? Quando diante do altar você disse àquela mulher ou aquele homem: eu estarei contigo até que a morte nos... Até que a morte nos... Então quando você separa, Deus tem direito, sim ou não? Alguém quer morrer aí? Diga amém. Misericórdia. Então não separa, irmão. Fica firme. Não estava no script aqui não, foi o Espírito Santo que mandou aqui agora. Fica firme com essa mulher, rapaz. Você tem que amar ela apesar de.
Porque amor não é só sentimento. Eu não estou sentindo mais nada por ela, pastor. Então continua amando, pelo amor de Deus, porque você decidiu amá-la. Apesar do que ela faz de errado, ou talvez que você não concorda, ame-a. Deixa eu te lembrar uma coisa. Lá no princípio, Gênesis 2:15 a partir, o Senhor diz para o homem: você vai estar no jardim, vai trabalhar e vai cultivar o que eu estou pondo na sua mão. O que é cultivar? Obter o melhor do que foi recebido. Deus te deu uma esposa, Deus te deu um esposo. Então começa a lapidar, cultivar, obter o melhor desta pedra bruta que você recebeu. Não olhe para o marido e nem para a mulher. Você pode dar glória? Então veja, nós somos conhecidos pelos votos que nós fazemos. Pelo altar, orientamos o nosso presente olhando para o passado. E aí a gente vai perceber que o que a gente fez na vida torna-se rastros para que os nossos filhos sigam os nossos passos que nós demos com Deus. Um certo pai olhou para o filho, o pastor Micael, e disse assim: meu filho, preste atenção, olhe por onde o seu pai está indo. E o filho disse: pai, cuidado, preste muita atenção, porque eu estou pisando onde o Senhor pisa. Deixa eu te falar uma coisa. O maior exemplo, ou a Bíblia mais poderosa que o seu filho pode ter em casa, é você. Não adianta você cobrar do seu filho uma coisa que você não vive. Eita, pai. Tira o inimigo do foco, irmão. Coloque o Senhor no foco. Olha o que diz Provérbios 3:6. Se daqui para frente os irmãos querem me acompanhar na Bíblia aí, vai colocando aí rapidinho, porque eu já vou finalizar. Deixa eu ver como é que está aqui meu. Então vamos lá, presta atenção. Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor. O que é reconhecer, pastor? É você entender que tudo que você faz de bom, tudo que você faz de maravilhoso, tudo que você faz, tudo é porque Deus tem sido contigo. Fale comigo assim: Senhor, seja comigo. Porque se o Senhor for comigo, terá sido o suficiente. Entendeu? O seu dinheiro sem Deus é uma miséria. Os seus dons sem Deus é um fracasso. A sua vida sem Deus, ela é sem sentido. Mas com Deus, disse Davi, eu salto muralhas. Com Deus eu vou até o fim. Reconhece o Senhor. E aí você talvez está nessa vida aí de confusão terrível na sua mente, na sua cabeça. E a pergunta que você deve fazer é assim: Senhor, onde estás nessa confusão? Diga comigo: Senhor, onde estás nessa confusão? O que é confusão? É uma vida sem Deus, irmão. É uma confusão. Vida sem Deus é uma confusão. Se Deus não faz parte de toda a sua vida, é uma confusão. Deixa eu te falar, um certo jovem, bem rapidinho, ele chegou da Índia,
nos Estados Unidos e foi fazer um trabalho de finalização de curso. E ele foi apresentar a tese dele, defender a tese, e ele pegou e disse o seguinte: eu vou escrever uma tese de que vocês, americanos, são todos idólatras, como nós lá no nosso país. Aí o professor disse: meu filho, não entra nessa não, porque nós somos monoteístas, cremos em um Deus só. E ele disse: não, vocês são, melhor dizendo, vocês são um povo que acredita em vários deuses, politeísta. Ele disse: não, você está errado. Ele disse: eu vou provar. E aí ele começou, pesquisa de campo, começou a andar. Foi nas igrejas, foi nas casas, foi na rua, foi no comércio, foi em vários lugares e voltou com a seguinte tese: eu vou provar para vocês porque que vocês são politeístas. Sabe por quê? Porque lá na igreja vocês celebram e glorificam um tal de Jesus, que o caráter dele é altíssimo, é quase inalcançável. Exatamente, é inalcançável humanamente falando. Só por um tal de Espírito Santo é que vocês conseguem alcançar esse caráter de Cristo. Mas quando vocês chegam em casa, vocês adoram outro Deus, porque o marido briga com a mulher, é uma confusão, é um problema sério, é xingamento, é um negócio terrível. Observei também que quando vocês vão para o serviço, vocês mentem, vocês passam os patrões para trás, enganam. E aí o professor disse: mas eu não entendi, como assim? Ele disse: porque lá no meu país, cada ato da nossa vida diz a qual Deus nós estamos adorando. Se eu fico igual vocês na igreja, adorando a esse Jesus, a Jesus estou adorando. Mas se eu estou brigando, discutindo, xingando, eu estou adorando um outro Deus. Quando eu estou mentindo, outro Deus. Quando eu estou passando alguém para trás, outro Deus. E por aí vai. Sabe por quê? Porque cada ato da nossa vida é um ato de adoração. Então por isso eu estou dizendo: seja crente aqui, seja crente na sua casa, seja crente no seu trabalho, faça tudo para a glória de Deus. O que não glorifica a Deus, não faça, não faça, não faça. Inclusive a questão da mentira é a única paternidade que foi dada para Satanás. Jesus disse: ele é o pai da mentira. Quem mente é o que, irmão? Como é que é? Quem mente é filho de quem? Misericórdia. Estou ouvindo. Terminar, meu pastor está falando: para, rapaz, termina logo. Estou brincando, pastor, não foi isso falando. A ceia, irmão, é um momento de comunhão. É um momento de comunhão com o corpo de Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 27 até o 29. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Isso é sério, viu, irmão? Então nós precisamos resgatar a reverência. Olha aí 1 Coríntios 10, 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Então, irmãos, temos em nossas mãos o cálice da bênção, mas que pode também se tornar maldição. Então é preciso a gente respeitar a igreja, pois o Senhor, Ele é juiz da igreja. Tem tanta gente que tem medo do pastor Micael cobrar, porque ele não foi, porque ele não veio, porque ele não faz.
Irmão, sobe o nível um pouquinho mais e veja que Deus está de olho nesse negócio aí. Teu pastor é o representante de Deus. E Deus está de olho no que está sendo falado. Eu disse para vocês que Deus leva muito a sério o que nós falamos. Porque o mundo criou esse negócio que antigamente uma palavra era um decreto. Hoje não, palavra até papagaio fala. Para Deus não. Para Deus você pode não ter assinado o contrato, mas se você disse que ia pagar, pague. Se você disse que ia fazer, faça. Ou então não se comprometa. Porque é pior votar do que votar e não pagar. Fazer acordo e não cumprir. Por isso, pastor, tem muita gente dentre nós, como diz a palavra na ceia, que muitos dormem, muitos estão doentes e muitos estão aí quase mortos, por não discernir o corpo do Senhor. A ceia, irmão, é um momento que nós nos revelamos. Aprenda a respeitar o que você não está entendendo. Não comentar acerca daquilo que pode prejudicar você. A Bíblia diz no Salmo 133 que ali o Senhor ordena a bênção. Como é que a bênção é? Na união da igreja. E aí Paulo chega dizendo: no que depende de você, meu irmão, tenha paz com todos. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é um governo. E tem um rei. E ele é rei de justiça. Ele é rei de justiça. 1 Coríntios 5,11 diz: entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Não olhe para o lado, porque você vai comer agorinha. Porque a gente tem mania de o pregador falar um negócio que pega na orelha do irmão, aí um olha para o outro. Não olhe para o lado. Examine-se. Livre-se de ambientes e pessoas cuja prática comum é a crítica. Provérbios 16:28. O homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador, que consegue separar os maiores amigos. Atitude contenciosa é contagiosa. Olha o que diz Provérbios 26:20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Então, se tem contenda, é porque tem alguém maldizendo. E aí a Bíblia diz para nós discernirmos o corpo, estar em comunhão com o corpo. Porque em Hebreus 10:25 vai dizer: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, esse será destruído, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E para mim terminar, agora o pastor ficou feliz. Hoje aqui nós podemos desfrutar da graça de Deus, irmão. Sabe o que é graça? Favor imerecível. Eu não mereço, você não merece, mas Deus nos dando uma nova capacidade, a fim de que nós venhamos alcançar um novo ponto, para uma nova jornada, nesse novo pacto, pacto de sangue. Jesus morreu por você. Diga assim: aquela cruz era para mim, mas Ele levou sobre si as nossas dores
as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então celebre isso. Deus abençoe, obrigado.